Muito boa noite. Angola posiciona-se como um ator diplomático cada vez mais relevante no diálogo multilateral. A celebração dos 49 anos de presença do país nas Nações Unidas coincide com um mundo marcado por rivalidades estratégicas, novos alinhamentos, crises sistémicas e a necessidade cada vez mais urgente de reformas nas instituições multilaterais. Com quase 5 décadas de participação ativa na ONU, Angola tem construído uma reputação sólida nas questões de paz e segurança, mediação de conflitos, diplomacia regional e defesa de uma ordem multilateral mais inclusiva. O país assume hoje responsabilidades acrescidas num período em que a África reivindica mais espaço nos centros de decisão global e enfrenta simultaneamente desafios transversais, desde a pressão da dívida pública ao impacto das alterações climáticas, passando naturalmente pela necessidade de industrialização e integração regional. Nesta entrevista, Zimbo é nosso convidado, o embaixador Francisco José da Cruz, para refletir sobre o papel de Angola na ONU, abordar os desafios internos e externos que influenciam a política internacional do país e oferecer-nos também uma visão estratégica sobre o momento geopolítico atual. Senhor Embaixador, muito boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado nós por esta oportunidade. Senhor Embaixador, no dia 1 de dezembro, próxima segunda-feira, Angola assinala 49 anos desde a sua admissão como membro do pleno de direito das Nações Unidas. Eu gostava de me perguntar que significado político, histórico e inclusive é simbólico tem este marco para o nosso país, de forma particular para a diplomacia angolana. Então, nós vamos assinalar 49 anos da nossa presença nas Nações Unidas como membro de pleno direito. Foram 40 anos de uma participação ativa, responsável, usando a nossa experiência como forma de contribuirmos para um mundo onde haja mais paz e mais estabilidade. Logo nos primeiros anos da nossa independência, desempenhamos um papel importante para as grandes transformações que tiveram lugar na África Austral, contribuindo para a independência do Zimbábue, a independência na Namíbia e depois as transformações políticas na África do Sul, que levaram ao fim do apartheid. Tudo isto tendo criado também condições mais favoráveis para que resolvêssemos o nosso conflito interno. Portanto, os acordos de Nova Iorque, assinados em dezembro de 1988, foram fundamentais, foram importantes. A primeira grande vitória da diplomacia angolana pelo papel que Angola desempenhou nesse processo e na concretização desse grande objetivo, que foi conseguir criar um quadro internacional que permitisse os desenvolvimentos necessários a nível da África Austral em termos de liberdade, de independência e da afirmação dos povos. Como país, a nossa preocupação permanece nas questões de paz e segurança. Nós precisamos de ter um continente em que os conflitos sejam resolvidos de forma a criar a estabilidade necessária para atrair os investimentos necessários para o desenvolvimento. Nós vamos olhar naturalmente para esta questão da paz e segurança, Sr. Embaixador, e o papel que Angola tem vindo a desempenhar, quer dentro das Nações Unidas como nas estruturas mais regionais, mas volto ao momento da admissão, a 49 anos, que entraves o país teve de superar para que fosse efetivamente admitida nas Nações Unidas. Bem, o primeiro passo foi a admissão de Angola em fevereiro de 1976 como membro da Organização da Unidade Africana. Com essa admissão, Angola submeteu, junto das Nações Unidas em abril, o seu pedido de admissão como membro. A candidatura foi considerada a nível do Conselho de Segurança e mereceu o veto dos Estados Unidos. De tal forma que a diplomacia angolana desenvolveu uma série de iniciativas, tendo voltado à Organização da União Africana para merecer
o devido apoio da sua candidatura a membro das Nações Unidas. Mereceu esse apoio. Na cimeira dos países não alinhados, Angola conseguiu que fosse adotada uma resolução, não só a condenar o veto americano, mas também a recomendar que todos os países apoiassem a admissão de Angola nas Nações Unidas. De tal forma que, quando o assunto voltou a ser debatido a nível do Conselho de Segurança, os Estados Unidos abstiveram-se e o assunto evoluiu. Foi, portanto, apresentado à Assembleia Geral, onde Angola foi admitido como membro de pleno direito. Que fatores terão sido determinantes para esta abstenção dos Estados Bem, Unidos? primeiro, Porque era um passo para admitir Angola, sendo que numa primeira instância houve o veto e depois esta abstenção. bem, Angola conseguiu mobilizar uma série de países a seu favor, que passaram a demonstrar enfim, um apoio mais assertivo, nomeadamente a nível dos membros do movimento não alinhado. Depois, houve também uma evolução política a nível dos próprios Estados Unidos, em que a 2 de novembro é eleito um novo presidente democrata, Jimmy Carter, que vem enfim, com outra visão em relação às questões internacionais, e tudo isso foram sinais e desenvolvimentos que tiveram depois as suas implicações a nível do próprio Conselho de Segurança e foram favoráveis para a admissão de Angola como membro de pleno direito das Nações Unidas. E quais, nestas quase 5 décadas, a senhora embaixador considera serem as maiores conquistas do nosso país nas Nações Unidas? Bem, eu disse primeiro a nossa contribuição para as mudanças políticas a nível da África Austral, nomeadamente portanto, a independência da Namíbia, as transformações na África do Sul com o fim do apartheid. Mas também Angola, tendo em conta a sua experiência em questões de prevenção, gestão e resolução de conflitos, foi 2 vezes membro do Conselho de Segurança, 2003, 2004, 2015, 2016, participando ativamente, trazendo a sua experiência e chamando a atenção para a necessidade de um maior envolvimento multilateral no tratamento das questões de paz e segurança a nível do continente. Também participamos já em 3 ocasiões no Conselho dos Direitos Humanos. E o país volta agora a este Conselho dos Direitos Volta Humanos? para que é um reconhecimento internacional do engajamento de Angola nas questões de direitos humanos, defesa. Também António Guterres, nesta semana no Parlamento angolano, citou este facto de Angola voltar ao Conselho dos Direitos Humanos, mas há visões de que o país não merecia lá estar. Para nós, a questão dos direitos humanos é uma questão de segurança nacional. Portanto, é importante para o país e nós pensamos que a nossa presença no Conselho permite participar ativamente nas ações multilaterais para a promoção e defesa dos direitos humanos no mundo. O facto de Angola ter sido eleito é sinal de que a comunidade internacional reconhece aquilo que Angola tem estado a fazer para avançar com a sua agenda nacional de direitos humanos, a sua contribuição nas discussões e na promoção dos direitos humanos a nível do continente e aquilo que nós podemos contribuir a nível da comunidade internacional. Evidentemente que a agenda dos direitos humanos é uma agenda evolutiva que pressupõe um esforço e um engajamento permanente. E é isso que o governo tem estado a fazer, nomeadamente com a adoção de todas as políticas e todos os programas nesse sentido. Voltemos às prioridades de Angola e o alinhamento que, eventualmente, essas prioridades poderão ter com aquela que é a visão e os objetivos da política externa que têm sido definidas pelo governo de Angola. Nós testemunhamos também uma alteração, se assim podemos dizer,
até no sentido de voto de Angola em determinadas matérias nas Nações Unidas. A nossa política externa assenta em bases muito bem definidas, algumas das quais foram até enunciadas logo nas primeiras intervenções da nova República Angolana, nomeadamente Sua Excelência Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, quando disse claramente que a continuação da nossa luta estava no Zimbábue, na Namíbia e na África do Sul, sinal inequívoco de que Angola iria defender a autodeterminação dos povos, a necessidade de se avançar com a dignidade humana, o respeito, o bem-estar para todos os povos no mundo. E a questão da solidariedade e daquilo que os africanos devem fazer para encontrar soluções africanas para os problemas africanos. Nós hoje continuamos muito engajados em contribuir, não só a nível do continente, mas a nível global, em questões fundamentais. Nós consideramos prioritárias as questões de paz e segurança, as questões ligadas ao desenvolvimento, direitos humanos e, nos últimos tempos, a questão das alterações climáticas. São quatro pilares fundamentais em que nós assentamos a nossa política externa. Mas neste momento, qual é que é o alinhamento? E eu busco esta palavra precisamente para provocar também o senhor embaixador, porque nós vimos, quando começou a invasão da Rússia na Ucrânia, Angola absteve-se em determinadas matérias. Depois houve a anexação de alguns territórios e Angola já condenou. E a Rússia tem sido um parceiro histórico do país. Houve uma mudança? Não, Angola considera importante o respeito do direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Portanto, é um barómetro, que nos ajuda a orientar tanto a nossa política externa, a defesa das nossas posições e dos nossos interesses. Em relação ao conflito russo-ucraniano, a nossa posição sempre foi muito clara de que há necessidade de se encontrar uma solução política em que o direito internacional prevaleça e que seja algo definitivo, sustentável, que no final contribua para a maior estabilidade internacional. Angola é um ator relevante nos temas de paz e segurança. Entregou muito recentemente à presidência da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos a República Democrática do Congo, mas em Kinshasa o presidente João Lourenço reafirmou que o país vai continuar a ter esta postura, a continuar a mediar conflitos, a continuar a ir atrás de busca de soluções pacíficas. Angola é um forte candidato para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, dos dois lugares que o continente africano está a reivindicar. É preciso dizer que Angola hoje tem uma certa tradição nas questões de paz e segurança. De paz e segurança. Portanto, estamos a falar desde os primeiros passos enquanto nação independente. Ao longo desses 50 anos de independência, Angola tem sido um ator importante e muito ativo na prevenção, gestão e resolução de conflitos em África. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, tem demonstrado uma grande liderança neste sentido, de tal forma que na Cimeira Extraordinária da União Africana sobre terrorismo e mudanças inconstitucionais de governo, que teve lugar a 22 de maio, em maio de 2022, em Malabo, na Guiné Equatorial, 28 de maio. Os seus pares resolveram designá-lo como campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África,
tendo em conta o seu papel e dando-lhe essa responsabilidade, continuar a desempenhar um papel muito ativo nesse sentido. Por essa razão também é que lhe foi, na altura, concedida a responsabilidade de mediar enfim, a tensão político-diplomática entre a RDC e o Ruanda. Tarefa essa que desempenhou com grande ativismo e até abril deste ano, tendo depois essa responsabilidade passado para o líder do Togo. Tudo isso cria um ambiente de grande credibilidade do país, da sua liderança nas questões de paz e de estabilidade no mundo, que evidentemente coloca-lhe numa boa posição a nível do continente africano, entre aqueles líderes que são necessários para avançar com a nossa agenda paz, estabilidade e desenvolvimento. No que diz respeito à presença da África no Conselho de Segurança das Nações Unidas, na categoria de membros permanentes, é um processo. Mas o Sr. Embaixador acabou por não responder a pergunta se Angola quer posicionar-se como um país candidato a estes dois lugares. Não, eu iria lá, quer dizer, neste momento a posição comum africana está definida na base do Consenso de Zuluini e da Declaração de Sirte, que defende 2 assentos permanentes para a África no Conselho de Segurança e 5 não permanentes. Para a escolha, a definição dos 2 permanentes, uma vez o princípio aceito e validado a nível das Nações Unidas, porque ainda estamos, enfim, num processo de negociação, porque há vários interesses e há várias posições a ter em conta. A África terá que decidir como fará a escolha destes 2 membros. Evidentemente que um país como Angola, pela sua importância estratégica, pelo seu contributo e pelo seu, enfim, pela sua dinâmica diplomática, é um candidato a ter em conta. O Consenso de Isolina e a Declaração de Sirte já tem quase 2 décadas. O que é que realmente tem impedido esta pretensão africana? Temos estado há muitos anos no domínio das discussões, das reivindicações na tribuna das Nações Unidas, mas ações concretas dependeriam, por exemplo, de os parlamentos de alguns desses países também aprovarem estas medidas. Mas esta discussão ainda não começou. Estamos ainda no capítulo da reivindicação destes lugares e às vezes até com palavras muito fortes. Chamo outra vez António Guterres a esta conversa, porque no Parlamento angolano disse que é escandaloso que a África não tenha um lugar. E ficamos por aí. Não, qualquer mudança de fundo a nível das Nações Unidas é um processo complexo. A nível do Conselho de Segurança, houve uma reforma que foi em 1965, quando passou de 4 membros não permanentes para 10. Não há dúvida que reconhece que é uma injustiça histórica o facto da África não estar melhor representada ao nível do Conselho de Segurança. Basta ver que, na altura em que foi criada as Nações Unidas, só 4 países africanos participaram. Estamos a falar da Etiópia, do Egito, da Libéria e da África do Sul. Hoje temos 54 países membros das Nações Unidas. Portanto, o mundo evoluiu, o mundo mudou e é necessário que as instituições, os órgãos estejam adaptados, estejam alinhados com essa dinâmica do mundo. Não há dúvida que o processo negocial tem estado a ter lugar. Continua a ser uma discussão difícil, complexa,
vários grupos a apresentar os seus pontos de vista e ter em conta que não é só o continente africano, os que defendem também posições que no final terão que ser tidas em conta. Mas a questão africana é ainda muito mais sensível se considerarmos o número de resoluções que este Conselho produz e os temas que são debatidos inserirem maioritariamente sobre a África. Sim, sim, sim. O Pacto para o Futuro, que foi adoptado em setembro do ano passado, estabelece claramente que a situação da África no âmbito da reforma do Conselho de Segurança deve ser visto como um caso especial porque representa de facto uma injustiça histórica. Não se compreende como é que um continente com 54 membros, um continente que domina em mais, uns dizem 60%, outros dizem até 80%, a agenda do Conselho de Segurança, não esteja representado na categoria de membro permanente. Angola já esteve neste Conselho de Segurança como membro não permanente. O país pretende voltar a uma agenda para isto? O, existe realmente todo o interesse de Angola voltar ao Conselho de Segurança. Até porque da última vez que estivemos, de 2015 a 2016, uma das recomendações é que o país desenvolvesse esforços diplomáticos para voltar ao Conselho de Segurança de 10 em 10 anos. A próxima oportunidade que nós temos, tendo em conta, enfim, a questão também da representação regional e os arranjos existentes a nível da União Africana, a região austral terá a possibilidade de indicar um candidato em 2034 para cumprir o mandato 2035-2036. Se Angola assumir isso como prioridade e der os passos necessários a partir de agora, nesse sentido, evidentemente que temos a possibilidade de voltar em 2035. Aí, Mas tudo depende daquilo que for feito agora, porque a nível da região austral poderão surgir outros países que também estejam interessados em apresentar a sua candidatura. o que é que explica, Sr. Embaixador, que nós, em um espaço mais curto de tempo, temos lá estado duas vezes e agora temos que esperar até 2035? Foram decisões políticas tomadas na altura, contactos que foram feitos nesse sentido. Angola necessitava de dar a conhecer a sua evolução interna, a forma como tinha resolvido o seu conflito interno, o seu interesse em partilhar essas experiências. Por essa razão, tivemos todo o interesse em ir pela primeira vez para o mandato 2003-2005, a segunda vez, 2015-2016, já para, enfim, dar a conhecer o desenvolvimento pós-conflito. Também ter em conta que em 2006 foi criada a Comissão para a Consolidação da Paz a nível das Nações Unidas como um órgão, enfim, de consulta, de apoio à Assembleia Geral e às Nações Unidas em questões de resolução de conflito e consolidação pós-conflito. Angola desempenhou um papel importante na criação dessa comissão, de tal forma que o seu primeiro presidente foi o nosso representante permanente junto das Nações Unidas na altura, o embaixador Ismael Gaspar Martins. Portanto, para ver a importância que a comunidade internacional dá à experiência de Angola nesta matéria e o essencial daquilo que nós podemos partilhar da nossa experiência, razão pela qual um regresso ao Conselho de Segurança em 2035 seria estrategicamente importante, não só para o país, mas para o próprio continente africano,
tendo em conta a experiência e o conhecimento que Angola tem nas questões de paz e segurança. Senhor Embaixador, vamos fazer um rápido intervalo nesta nossa entrevista Zimbo. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta a esta entrevista Zimbo. É nosso convidado, o embaixador Francisco José da Cruz, embaixador da Missão Permanente de Angola junto das Nações Unidas. Esta organização que celebrou este ano 80 anos, num contexto de múltiplas crises, guerras, tanto aqui em África quanto na Europa. E há muitos que vão dizendo que a Organização das Nações Unidas, este principal organismo do multilateralismo, vai se tornando cada vez mais irrelevante, precisamente porque não faz reformas. O senhor embaixador concorda? Não, não concordo, porque, primeiro, todos os desafios que nós enfrentamos hoje a nível da comunidade internacional tornam mais importante e mais relevante o papel das Nações Unidas. Mas o mundo está também cada vez mais multipolar e o braço político da Organização das Nações Unidas mais fraco. Pois, daí a necessidade de reformas e há todo um esforço neste sentido. Referi-me ao Pacto para o Futuro, uma base adotada em setembro do ano passado, que estabelece bases para uma maior cooperação a nível das nações, maior reforço do multilateralismo. Não há dúvida que as Nações Unidas enfrentam grandes desafios e agora, em março, o secretário-geral das Nações Unidas lançou a iniciativa UN80, portanto, Nações Unidas 80, que apresenta ideias de como nós podemos tornar a organização mais eficiente, mais adaptada aos desafios e às oportunidades que o mundo hoje apresenta. Há, portanto, todo um esforço que continua a ser feito para que esta organização responda aos objetivos para os quais ela foi criada. Não há dúvidas que é necessário reformar, sobretudo, o Conselho de Segurança, para que corresponda efetivamente àquilo que é necessário fazer, que é preservar a paz e a estabilidade no mundo, e para isso tem que ser mais representativo e mais alinhado com aquilo que é a realidade hoje. E falando na realidade de hoje, os debates, os temas que são levados ao debate geral, à Assembleia Geral das Nações Unidas, estes temas refletem efetivamente as preocupações atuais da comunidade internacional? As discussões são na base daquilo que são as preocupações que os Estados-membros acham conveniente trazer à consideração de todos. O grande problema é que, e voltando à questão do Conselho de Segurança, a utilização do veto, as tensões geopolíticas, tudo isso tem criado um estado de inação a nível do Conselho de Segurança, numa altura em que é necessário tomarem-se medidas e que é necessário uma cooperação cada vez mais abrangente para que, enquanto comunidade internacional, darmos tratamento e solução aos problemas que nos afetam. Esta inação a nível do Conselho de Segurança é preocupante, daí a necessidade da sua reforma o mais depressa possível. Depois também temos a arquitetura global financeira, que Sim. não corresponde... Angola também tem defendido estas reformas na arquitetura financeira não corresponde global. Hoje às necessidades e às expectativas internacionais, sobretudo do Sul global.
de tal forma que afeta a capacidade de muitos países poderem, enfim, avançar com a sua agenda de desenvolvimento sustentável e Mesmo, cumprir as mesmo as metas, organizações como o Banco Mundial, o FMI, evidentemente. naturalmente têm uma forte influência dos próprios países do P5. Portanto, nós temos aqui, em boa verdade, o problema do Conselho de Segurança e depois estes problemas que a ramificação parece ser a mesma. Evidentemente, daí a necessidade de ser uma reforma profunda e abrangente. Uh, Hoje há países que sentem sufocados com o peso da dívida, Angola é um a deles. Há dificuldade de maior acesso, gasto no evidentemente, a serviço da dificuldade de dívida do que. acesso a financiamentos em condições que realmente possam contribuir para o seu desenvolvimento. Tudo isto são preocupações que devem merecer a resposta da comunidade internacional e tem havido. Houve recentemente, portanto, a Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha, que adotou o compromisso de Sevilha, que é muito claro em relação àquilo que deve ser feito, a necessidade de se fazer essa reforma. Portanto, os problemas estão identificados, as soluções também estão definidas, é uma questão agora de implementação, até para a credibilidade do próprio sistema internacional. E porque nós estamos a falar da questão do desenvolvimento e os países têm programas, há objetivos, a Agenda 2030, por exemplo, e há metas que o país tem que cumprir, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre outros. Em que ponto é que está, por exemplo, o processo de graduação de Angola, do país menos desenvolvido para o país de rendimento médio? A transição foi adiada 2 vezes. Sim, nós deveríamos ter graduado em fevereiro de 2024, mas por várias razões tivemos que adiar essa graduação. O impacto da Covid-19, as oscilações no preço do petróleo, que continua a ser a base fundamental da nossa economia. Fundamentalmente essas razões levaram-nos a pedir um adiamento, de tal forma que hoje Angola não está na lista dos países que, enfim, ascenderão à graduação a país de desenvolvimento médio nos próximos tempos. Nós teremos que recomeçar todo o processo, cumprir todos os requisitos necessários para que o país, a seu tempo, volte a ser considerado para isso. Logo de início da abertura desta nossa entrevista, citei a questão do multilateralismo e também ao longo da entrevista tivemos a ocasião de falar da multipolaridade. Aqui a questão é como é que o nosso país, olhando para os interesses africanos, para a articulação das agendas regionais e depois outras internacionais, consegue navegar neste mundo que, em boa verdade, se torna cada vez mais multipolar, com diferentes blocos, Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia, Índia e os países do Golfo, de forma a preservar a sua autonomia estratégica. Bem, para Angola é importante ter uma agenda de cooperação com todos os Estados, na base do respeito, enfim, da soberania e que traga vantagens recíprocas. Nós consideramos que a defesa dos interesses de Angola e dos angolanos é fundamental e é a nossa orientação no nosso engajamento internacional e tentamos fazê-lo com todos aqueles países que tenham princípios idênticos aos nossos e que, dentro do respeito e, enfim, da soberania de cada um, podemos encontrar bases de cooperação com vantagens recíprocas.
Sr. Embaixador Francisco José da Cruz, muito obrigado por ter vindo à entrevista Zim. Obrigado, eu, Plata, por esta oportunidade. Muito obrigado e assim que nos acompanhou, boa noite. Este Jornal da Zim fica por aqui. A entrevista regressa na próxima sexta-feira. Boa noite.